Olá, sou Guto Azevedo, professor de matemática, e este é mais um vídeo do PET volume 7. Para saber quais vídeos já foram publicados até o momento, clique no cartãozinho que vai aparecer lá no outro canto da tela na parte de cima. E para receber todos os vídeos em primeira mão, se inscreva no meu canal no Telegram, o link está na descrição. Ou então procure lá no aplicativo do Telegram por um canal chamado Aula do Guto, como aparece aqui na tela. Também na descrição do vídeo há links para você acessar o meu site e as minhas redes sociais, depois dá uma conferida. Número 1. Leia no quadro a seguir como 4 estudantes classificaram como verdadeiras V ou falsas F as afirmativas 1 e 2. Classificação 1. No cone circular reto, a altura é menor que a geratriz. Veja aí um cone reto. Tem um triângulo retângulo formado aí dentro do cone, percebe? A altura H do cone e o raio R da base são os catetos desse triângulo retângulo. E o maior lado, que é a hipotenusa, é uma geratriz desse cone. Então, realmente, a altura é menor que a geratriz, portanto, a classificação 1 é uma classificação verdadeira. Classificação 2. Se a base de uma pirâmide é um hexágono, então ela tem 6 faces laterais. Veja aí uma pirâmide hexagonal. Dá para ver, ela tem 6 faces laterais triangulares. Portanto, a classificação 2 é verdadeira também. Agora, a Betânia e o Carlos acertaram. Então, a alternativa B é a resposta correta. A Betânia acertou as duas classificações. Número 2. Sobre os poliedros, são feitas as seguintes afirmativas. Número 1. Em qualquer pirâmide, o número de vértices da base é igual ao número de arestas laterais. Essa é uma afirmativa verdadeira porque a base é um polígono e o número de lados é igual ao número de vértices do polígono. Número 2. Em qualquer pirâmide, o número de arestas da base é igual ao número de faces laterais. Essa afirmativa também é correta. Cada aresta da base é também a base de uma das faces laterais, que são triangulares. Número 3. A altura de um cone circular reto é sempre maior que sua geratriz. Agora você vê aí um cone circular reto e a altura H claramente é menor que a geratriz desse cone, inclusive isso apareceu aí numa das atividades anteriores. Então, a afirmativa 3 está errada, portanto, estão corretas as afirmativas 1 e 2 apenas. A alternativa A é a resposta correta. Só uma observação. Lá no início da questão está falando que as afirmativas são sobre poliedros, mas o cone não é um poliedro, e sim um corpo redondo. Mas isso não interfere na resolução da questão. Número 3. Uma artesã decidiu fazer suas próprias embalagens. Ela então começou a criar caixas para guardar suas peças. As figuras a seguir representam duas dessas caixas. Ao fechar as duas caixas, os sólidos obtidos serão respectivamente quais? Fechando a primeira caixa, o sólido obtido é uma pirâmide quadrangular, porque a base é um quadrilátero. E fechando a segunda caixa, o sólido obtido é um prisma triangular. Portanto, a alternativa E é a resposta correta. Os sólidos obtidos são pirâmide quadrangular e prisma. Número 4. Existe uma incrível e fascinante quantidade de relações geométricas entre formas poliédricas responsáveis por inúmeras estruturas da natureza. Lembrando os poliedros de Platão, vejam que interessante a correspondência entre as formas de alguns desses poliedros. O dodecaedro possui 12 faces e 20 vértices, enquanto o icosaedro possui 20 faces e 12 vértices. Além disso, ambos possuem 30 arestas e por isso dizemos que o dodecaedro é dual ou conjugado do icosaedro e, analogamente, o icosaedro é dual do dodecaedro. Com base nessas informações, podemos afirmar que, dentre os poliedros abaixo, o único que é dual ao cubo é qual? Veja só, o cubo tem 6 faces, 8 vértices e 12 arestas. Então, antes de qualquer coisa, e de acordo com o que está no texto, o poliedro dual ao cubo deve ter 8 faces e 6 vértices. No mínimo tem que ter 8 faces, para começo de conversa. Veja que o octaedro tem 8 faces, o tetraedro tem 4 faces, o hexaedro tem 6 faces, como o próprio cubo tem também, o dodecaedro tem 12 faces e o icosaedro tem 20 faces. Nem precisa contar as arestas, gente. O único sólido que está aí nas alternativas que tem 8 faces é o octaedro. Então, a alternativa A é a resposta correta. Número 5. Uma cozinheira especialista em fazer bolos
Utilize uma forma no formato representado na figura. Nela, identifica-se a representação de duas figuras geométricas tridimensionais. Quais são essas figuras? Vou separar duas partes. Olha só, aquela parte central é um tronco de cone e a parte maior também é um tronco de cone. Portanto, a alternativa D é a resposta correta, são dois troncos de cone. Número 6. Um sinalizador de trânsito tem o formato de um cone circular reto. O sinalizador precisa ser revestido externamente com adesivo fluorescente desde sua base, a base do cone, até a metade de sua altura para a sinalização noturna. O responsável pela colocação do adesivo precisa fazer o corte do material de maneira que a forma do adesivo corresponda exatamente à parte da superfície lateral a ser revestida. Qual deverá ser a forma do adesivo? Bom, se apenas uma parte da superfície lateral vai ser revestida, da base até a metade da altura, o que vai ser revestido, na verdade, é a superfície lateral de um tronco de cone. Então, a alternativa E é a resposta correta, mas tem que ter aí a memória visual da superfície lateral de um tronco de cone para poder responder isso. Número 7. A figura mostra uma anticlepsidra, que é um sólido geométrico obtido ao se retirar dois cones opostos pelos vértices de um cilindro equilátero cujas bases coincidam com as bases desse cilindro. A anticlepsidra pode ser considerada também como o sólido resultante da rotação de uma figura plana em torno de um eixo. A figura plana cuja rotação em torno do eixo indicado gera uma anticlepsidra, como a da figura acima, é. Essa também é uma questão de percepção visual. Se você girar o triângulo que está na alternativa B em torno do eixo vertical, em que um dos vértices está aí encostado, o sólido obtido vai ser uma anticlepsidra, como mostrado nessa primeira imagem. Número 8. Observe a tabela abaixo, que está ao lado, em que a primeira coluna representa as denominações e respectivas classificações de alguns sólidos geométricos e a segunda possíveis planificações das superfícies desses sólidos e em seguida associa adequadamente a segunda coluna de acordo com a primeira. Vamos lá. A planificação 1 do prisma triangular pode ser identificada na quarta figura da última coluna. A planificação 2 do prisma quadrangular oblíquo está representada na terceira figura da última coluna. A planificação 3 do cilindro circular reto está representada na primeira figura da última coluna. A planificação 4 da pirâmide triangular regular está representada na última figura da última coluna. E a planificação 5 do tronco de cone circular reto está representada na segunda figura da última coluna. Portanto, a associação adequada da segunda coluna de acordo com a primeira coluna dessa tabela, de cima para baixo, é dada pela sequência 3, 5, 2, 1 e 4. Então, a alternativa C é a resposta correta. Então é isso, finalizamos aqui mais uma sequência de atividades do PET volume 7. Se você gostou, e claro também, se quiser, curta e compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Não se esqueça de dar uma olhada nos links que estão na descrição. Grande abraço para você, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau.